Bom dia, meus amores. Olha, para dar continuidade, na verdade, para concluir, certo? A gente vai falar agora um pouquinho só sobre a idade dos metais, certo? Então vamos lá. Vejam bem, vocês estão lembrados que eu falei para vocês da questão do paleolítico, do neolítico, né? Que tem até duas perguntinhas, né, sobre o que significa paleolítico, neolítico e tal. Então, contém spoilers, o que eu vou falar agora. Olha, veja bem, isso daqui que eu falei para vocês que as pedras, elas eram utilizadas como armas, tá aqui, ó. Essas eram as pedras utilizadas no período paleolítico. Vejam que elas eram lascadas e moldadas para servirem como armas. Se você prestar atenção, prestem bem atenção nessa do meio. Vocês percebem que ela é extremamente cortante. Não se iludam com essas pedras, elas são tão afiadas, são tão ou mais afiadas do que uma faca, certo? Digo isso porque eu já tive contato com elas e realmente elas são impressionantes. E elas têm esse tamanho, tem tamanhos bem pequenos, né? Tem tamanhos bem maiores, mas é só para vocês terem noção de como eles utilizavam essas armas, essas pedras como armas, na verdade. Nessa outra imagem, a gente percebe que a pedra ela é mais lapidada. Aí você diz assim, Fernanda, como assim? A outra parece mais bem trabalhada. Mas essa daqui, meus amores, elas são mais mortais. Preste atenção que nas bordas da pedra, elas têm tipo um serrilhado. Não é um serrilhado uniforme, né, retinho, não. Mas ele tem um serrilhado. Esse serrilhado faz muita diferença. Por quê? Porque ele ajuda a matar a presa mais rápido. Ele tem um efeito mais devastador, certo? Tá aqui a diferença, olha, na primeira imagem. Lembra que eu falei para vocês que tem pedras bem pequenas? Pronto, essas aqui são exemplos de pedras bem pequenas, nem por isso elas são menos letais. A primeira, ela é totalmente lisa, é uma faca, é cortante, só que o material é lítico, é pedra. A segunda, ela já é um pouco mais rebuscada, não tão lisa, mas também não tão serrilhada. A terceira, percebam que ela já é bem serrilhada. Isso daqui, meus amores, faz um estrago tão grande na vítima que vocês não têm noção. E a quarta, provavelmente ela já é uma pedra mais do período neolítico. Ela já é bem mais elaborada nas bordas, já tem a ponta mais fina, certo? Então, eles utilizavam a pedra como um instrumento de sobrevivência. Por isso não, paleolítico. Lítico é pedra, né? Então, paleolítico, pedra lascada. Neolítico, pedra polida, pedra nova. E a idade dos metais, tia Fefe, como fica? Vejam bem, a idade dos metais já é um novo passo, uma nova etapa na evolução do homem. É o último período que nós conhecemos até o surgimento das primeiras civilizações, das primeiras cidades, dos primeiros povos a se formarem. E é um período que vai geralmente, né, não tem uma data precisa, mas estima-se que vai de 6.000 anos a 4.000 anos antes de Cristo. Não é uma data certa, é uma data estimada, certo? Então, é um período longo para Dedéu, né? Como vocês estão vendo, é antes de Cristo. Então, aqui nós temos uma imagem que seria referente aos primeiros homens, os primitivos. Olha, não pensem que primitivos são selvagens, não é. Se você for olhar ao pé da letra, desculpa, a palavra primitivo significa primeiro, antigo, certo? Então, esses homens primitivos que na verdade já tinham evoluído bastante, é como se eles estivessem moldando, utilizando um metal para poder fazer suas primeiras armas, elaborar suas primeiras armas, certo? E vejam uma coisa interessante, que eles sempre estão em tribo, sempre estão no coletivo, eles nunca estão só. Isso vai ser primordial para a sobrevivência do homem. A idade dos metais, como eu falei para vocês, a metalurgia, o ato de você derreter, moldar e utilizar esse metal
para o seu próprio interesse, né? Para sua sobrevivência, digamos assim, para o seu desenvolvimento. Então, essa técnica de utilizar metal, abandonar as pedras, né? As pedras já não eram mais suficientes. Eles agora vão dominar, os homens agora vão dominar os metais. Essa técnica de dominar os metais, fundir e moldar o que eles querem moldar, seja uma espada, seja uma foice, seja uma enxadinha, vai se chamar metalurgia, certo? O primeiro metal foi o cobre. Por que que foi o cobre? Porque era, digamos assim, o mais maleável na hora do derretimento. Não significa dizer que eles vão ficar somente com o cobre, não. Lembrem-se, meu povo, o homem ele está em constante mudança, em constante adaptação, em constante evolução. Nós estamos no ano de 2020 e podem ter certeza, o homem ainda não parou de evoluir, o homem ainda não alcançou tudo que ele queria alcançar. Ele está cada dia mais procurando coisas para poder evoluir, para poder conseguir novas coisas, objetos, técnicas que favoreçam a sua comodidade. O cobre foi somente o primeiro, certo? E geralmente esse cobre era derretido e moldado em formas que eles utilizavam, geralmente formas de barro, de pedra, certo? Aqui nós temos uma imagem, olha, bem clara para a gente poder ter uma noção, né? Como eu falei, depois do cobre, o bronze, né? O bronze, ele já é um pouco mais rígido do que o cobre, né? O bronze, ele foi utilizado principalmente em espadas e armaduras, certo? Depois do bronze, temos também até um pouco, não sei se está falando aqui, mas até o ouro aqui, depois do bronze. Um pouquinho de tempo a mais do domínio do bronze, o homem também derretiu o ouro, certo? Aqui nós temos um exemplo, uma imagem de espadas em formato de... Aliás, em material de bronze. Percebam, olha, que eles ainda têm o aspecto daquelas primeiras pedras que nós vimos, né? Então, você vê que o homem ainda estava se moldando. Depois do cobre, do bronze, vem o ferro, certo? O ferro foi muito utilizado, muito, muito, muito mesmo. E é só, galera. Pronto, com isso nós concluímos o capítulo. Aí fica a atividade que eu passei para vocês, um questionário que eu passei para vocês mais cedo. E aí eu vou passar algumas outras orientações agora, certo? Um cheiro, meu povo, e até a próxima, se Deus quiser.